Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Olá, irmãos e irmãs que vieram aqui no canal do Fiat Voluntas Tua, Brasil. Esse trecho que vamos meditar hoje está no volume 4 do Livro do Céu, da serva de Deus Luísa Picarreta, em 23 de novembro de 1900. Então, nesse trecho, nos conta, né, que Jesus ele transporta Luísa para fora, né, de si mesma e saindo de dentro do seu interior se fazia ver grande e que absorvia nele toda a terra. Então nessa retirada, né, do corpo que Jesus fazia para Luísa, ela via a grandeza, né, a grandeza de Deus e como ela também via as criaturas dispersas, as criaturas vivendo desligadas de Deus, como se tivessem todos dispersas. O que são pessoas dispersas? Pessoas que vivem por si só, pessoas que vivem sem a referência, né? Sem ter sem a ligação do Criador. Né? E a Luísa, ela sente, né, essa dor do Criador, ela sente a dor de Deus também. Ela percebe o quanto que Deus, ele fica descontente. Como Jesus, ele fica descontente, né, por não ter essas criaturas. E ela fala assim, e ó, como parecia impróprio, que afronta se faz a nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Né? Nós tão pequenininho, né? A criatura, o homem, sendo tão pequeno diante de Deus, diante da grandeza de Deus, do Criador que nos fez, ofendemos, né, a Deus porque caçamos nossos próprios interesses. Se nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, quantas vezes, né, nós fomos levados pelas paixões dos nossos interesses, dos interesses humanos, dos interesses pessoais, né? E isso nos faz pessoas egoístas, vivendo somente para nós mesmos. E a humanidade, ela está assim, né? As criaturas da terra estão em desordem, né? E isso ofende a Deus. Se nós entendesse quem realmente somos nós, né? Os vermes, né? Totalmente dependentes de Deus, nós não poderíamos fazer essa afronta a Deus, né? Então, o ser humano esquece que veio de Deus e que para Deus nós vamos voltar e que nós temos que dar satisfação para nosso Criador, vivendo para o Criador, retornando para Deus toda a glória, né? Retornar para Deus todo louvor, todo agradecimento por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele fez na humanidade. Então, essa ingratidão, ela traz essa ofensa, e onde Jesus ele fala mais na frente, né? Ele fala que o homem
né? O homem, por si só, traz esse desgosto, né? E o homem não vem até ele para poder buscar todas as graças que ele tem para derramar. Ele rejeita, né, o amor de Deus, rejeita o sangue de Jesus que ele derramou por nós. Então ela fala bem aqui na frente assim, depois disto, primeiro ela fala que via, né, os cantos dos anjos, dos santos, e ela aprendia, né, ela entendia muitas coisas, né, da felicidade eterna. Então, nessas idas que a Luísa ia, que Jesus retirava ela, ela via muitas coisas que Deus queria mostrar para ela. E além de ver os homens dispersos, Deus permitindo ela que ela visse os homens como estavam, né, diante de Deus, ela também via o canto dos anjos, dos santos, e entendia a felicidade eterna. Então ela via além do que nós aqui vemos aqui com nossos olhos carnais, né? Ela via a região, na região celestial, o que Deus tinha para mostrar para ela, né? E ela poder escrever para nós termos hoje a graça, né? De desfrutar um pouco dessa vida mística da nossa da Luísa, né? Da nossa santa, da divina vontade, da serva de Deus. Então, continuando aqui, fala assim: depois disto, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles, mas sendo eu muito restrita, quer dizer, Luísa bebia dos leites que Jesus tinha, são as graças, né? Só que ela sendo restrita, quer dizer, pequena, né? Diante da grandeza de Deus, diante de tudo que Jesus queria derramar nos seus filhos, ela era pequena, né? Luísa era restrita, quer dizer, ela não conseguia receber tudo, porque era para ela muito, né? E ela tinha as limitações humanas, né? Então, ela recebia só aquilo que era para ela, que era a quantidade certa, mas ela não podia, ela via que desperdiçava, né? Muitas graças, porque os homens em si não buscavam, os homens em si não buscam esse refúgio, né? Essa graça que Jesus quer dar, esse conforto, né? Os dons que Ele quer dar, né? Hoje a gente percebe, se nós for meditar sobre essa desolação do homem, o homem coloca o pecado, né, em primeiro lugar. Esquece que Deus, ele pode dar a graça para nós vencer todos os nossos vícios e pecados, se nós buscarmos nele, né? Ele dá essa graça. Nós temos já conseguido pelos méritos de Jesus, nós já temos essa graça e basta a gente buscar e não desperdiçar, né? Para poder termos essa alegria verdadeira aqui na terra, nós precisamos buscar de Jesus, né? E continuando aqui, Jesus tão grande e alto que não tinha limite nem de grandeza nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, quer dizer, muitas graças corriam fora, né? Porque muitos não vão buscar. Muitas criaturas que Jesus espera, né? Não vão até Ele para buscar as graças. Não buscam de Jesus, né? Preferem viver longe de Deus. Não abrem seus corações
para a graça penetrar. Não abre seus corações para poder Deus vir fazer morada dentro dele. Embora permanecesse em Deus mesmo, eu me sentia um desgosto por isso, e teria querido que todos corressem a beber desses ribeiros, mas escassíssimos era o número dos veadores que bebiam. Então, escassos, né? É os homens que durante a vida buscam beber dessa água que jorra, né? Dessa fonte que jorra água viva, né? Que é do coração de Jesus. Então, essas graças estão contidas no coração de Jesus, né? Esperando que nós vamos até Ele para poder beber dessa água, né? E a Heloísa, ela como sentia a dor de Deus, ela fala assim, que ela sentiu desgosto, né? Ela conseguia sentir a dor do coração de Deus e também sentir o desgosto, que é o desgosto de Deus, é o desgosto do Senhor, por saber que tantos filhos estão padecendo, né, aqui, por não conhecer o Senhor, por não ir até Ele para receber essas graças, receber esses dons, receber esse amor, né, essa satisfação divina. Então, nosso Senhor desgostoso também, por isso me disse: isto que vês é a misericórdia contida. Isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: não, Senhor, não podes fazer justiça. Não quero, e não querendo também, tu o queres, porque a minha vontade não é mais a minha, mas a tua, e sendo tua, tudo o que eu não quero também tu queres, e não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou o meu doce Jesus, e diminuiu de novo, e fechou-se dentro de mim, e eu encontrei-me em mim mesma. Então, quer dizer, Jesus, ele vendo os homens dispersos, que não querendo buscar viver esse amor, né? Que vive por si só, sem, fazendo de si mesmo o centro, né? No seu egoísmo. Então, Jesus, ele fala que os homens mesmo por si só, eles estão buscando que Deus derrame a justiça, né? Jesus derrame a justiça sobre eles, sobre nós, né? Se nós olharmos, o amor de Deus é grande por nós, mas quando nós não correspondemos ao amor, nós também recebemos a nossa parcela de castigos, né? Se nós olhar para a nossa vida, quantas vezes nós falamos assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, né, para poder pagar isso? E se nós realmente for humilde e fizer uma boa avaliação, né, da nossa vida, nós vamos entender o porquê. Sempre há um para quê, né, de todo o mal que acontece na nossa vida. E é a justiça de Deus, né, para poder ficar equilibrado. Deus equilibra na nossa vida, porque o amor que Deus nos dá, muitas vezes nós desperdiçamos esse amor e buscamos esse amor pessoal, nosso amar nós mesmos, amar colocando outras coisas no lugar de Deus no nosso coração, e isso faz com que a justiça de Deus seja derramada sobre nós. E Ele fala aqui, né? Ele está falando aqui, toda essa indiferença do homem faz com que ele
a misericórdia seja contida. Quer dizer, impede que a misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, porque o homem mesmo é que produz os seus próprios sofrimentos. É a própria ação do homem é que vem os seus próprios sofrimentos, né? Então, a Luísa, ela corre para socorrer o homem, porque a Luísa está vivendo no tempo da vítima, e ela fala: Jesus, se o meu querer, né? Se o meu querer é o seu querer, então eu não quero que o Senhor derrame justiça. Ela intercede, né? E hoje nós sabemos que nós, como os filhos da divina vontade, nós hoje nos unimos a Jesus, né? A dizer: Fiat, Fiat, Senhor, faça a tua vontade. Porque nós sabemos como o coração de Jesus ele está, né? Sofrido por tantos desprezo do homem, né? Nesses últimos tempos. Então, Fiat, Senhor, né? Fiat. E que tudo nos acontece, nós precisamos agradecer, porque de todo mal, Deus tira um grande bem. Né? De tudo aquilo que acontece na nossa vida, que nos nossos olhos não foram doces, né? Que foram amarguras, foram transformadas em bênçãos na nossas vidas. Se nós fizermos uma avaliação, nós vamos olhar quantas bênçãos foram derramadas na nossa vida, quantas transformações foram, né, aconteceu devido a uma situação não agradável. Né? Na minha vida teve muito assim, muito mesmo, muitos, é, muitas cruzes de desapontamento na minha vida, para hoje eu estar buscando Deus na minha vida, para que hoje eu possa declarar, né, que Jesus ele é o Senhor da minha vida. Eu muitas vezes eu esqueci do senhorio de Jesus, eu esqueci que Jesus era o Senhor, né, durante a minha vida. Mas devido a tudo que aconteceu, todos os meus erros, né, eu vi que não era aquele caminho, não era, não era aquele Senhor, né, que é o Senhor, o centro do meu egocentrismo ou de outros valores que eu tinha. Não era aquilo que era que estava faltando Jesus na minha vida, né? E hoje eu louvo a Deus por todas as dores, né? Até pelas cruzes que eu tive, até os desapontamentos que eu tive, que se transformou em bênção hoje. É. Amém? Fiat.